Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Hoje é um sábado de luxo, de celebração. Estou muito bem acompanhado aqui com a minha amiga Maíra Outra, que eu já vou apresentar para vocês. Antes disso, bom, eu comentei esses dias e volto a comentar. Se algumas semanas atrás havíamos chegado em São Paulo, agora chegamos na Faria Lima. Estamos aqui, coração financeiro do Brasil, discutindo este manicômio tributário. Queria falar um pouquinho sobre MTX Educação, trazendo o mercado para dentro da sala de aula. A gente se atreve a trazer profissionais, cases e discussões que realmente acontecem para dentro de uma sala de aula online, através de cursos, palestras e também de mentoria. Eu queria agradecer o nosso patrocinador, a Bravo, que é uma grande tech-stack que atende 4, 5 mil CNPJs no Brasil, grande parte multinacionais, companhias abertas, para fazer BPO em seus processos de contabilidade, tributário, folha, para desafiar você em transformação digital. Você pode mirar o seu celular para esse QR Code que está em algum lugar por aqui, e você também pode mandar um e-mail para manicomiotributário@bravocorp.com.br. Maíra, que alegria contar com você. Eu vou te confessar, já te falei isso, várias admiração que eu tenho por ti. Não é por outro motivo também que eu te convidei há 2, 3 anos atrás para que tu falasse com o meu time em plena pandemia, desse uma animada na galera naquele projeto Techstars, que foi incrível. Estou muito feliz de contar contigo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, eu que agradeço, Augusto, é uma honra aqui, um prazer estar aqui com vocês. A admiração é mútua, você sabe disso, você é a estrela, né? Obrigado, imagina. Queria começar, como a gente sempre começa, perguntando um pouquinho da sua trajetória acadêmica, profissional. O que te trouxe até aqui, Maíra? Legal. Bom, eu sou formada em Direito, acho que muitos profissionais de techs, né, são formados em Direito. Eu confesso que, assim, acho que a gente já falou várias vezes, né? Ninguém vai fazer Direito pensando, nossa, eu quero fazer techs. Sim. Ninguém sonha com isso. Não. Você entra na faculdade pensando que vai ser, sei lá, juiz, defensor, promotor, enfim. Mas eu acabei, no começo da faculdade mesmo, fazendo um estágio já, e de verdade, não foi totalmente aleatório, o estágio era em techs, na área tributária. E techs é realmente, assim, é uma área fascinante, porque é uma área difícil. Então, aquilo começou a me desafiar, né? Eu caí no meio da consultoria e, assim, sem nenhuma explicação, ninguém que me explicasse absolutamente nada. Assim, a pessoa que era minha gestora inventava, assim, você tem que descobrir o que o judiciário tá falando sobre esse assunto, decisões que sequer tinham sido publicadas, né? Então, eu comecei aquela loucura, lendo dialética, sem ter muita base mesmo, porque ainda não tinha começado a estudar direito tributário na faculdade, mas aí eu me apaixonei, falei, nossa, é isso, é difícil, gostei, é desafiador. E aí, continuei em escritório até 2007. Então, diferente de muita gente que... A maioria, eu acho que dos profissionais de techs que trabalham em empresa vieram de Big Four. Eu tive um caminho diferente. Uhum. Conheço outras pessoas, mas não passei por Big Four. E aí, eu fui trabalhar na GE. Uhum. E foi um grande marco, assim, eu acho que uma grande virada de chave para mim. Eu queria mudar de paradigma mesmo, mas eu não tinha certeza, né? Porque tinha aquela... Acho que no passado a gente tinha aquela... aquele estereótipo, aquele medo de que você vai para uma empresa, você não vai aprender. Pelo contrário, né? Ainda nos escritórios falavam isso, porque a gente é técnico, tal, você vai para a empresa, você vai só ficar gerenciando o escritório externo. Uhum. Então, eu tinha esse receio, mas eu conheci uma pessoa que foi fundamental na minha carreira, que eu gosto sempre de falar, que é o Carlos Gomes. Uhum. Enfim, um cara brilhante, hoje ele é sócio da KPMG. E ele realmente, assim, me mostrou um mundo novo, né? A gente aqui é um escritório que faz acontecer e que vai do começo ao fim, entende as coisas, né? E que cria materiais incríveis. Então, o Carlos, realmente, acho que você sabe que outras pessoas trabalharam com ele, aí, a Bruna, um monte de gente. Uhum. Ele é um cara brilhante mesmo. E essa foi a grande virada de chave, porque daí eu comecei a perceber, poxa, aqui faz muito mais sentido, porque eu começo a entender o negócio, né? O que eu proponho, eu acompanho. Não adianta eu só propor o ideal. O que é possível, né? A gente tem que lidar com o possível. Enfim...
E aí, como eu sempre gostei muito de estar perto do negócio, né, eu acho que eu me encontrei na empresa. Fiquei alguns anos na GE, depois acabei mudando e na GE foi interessante porque tinham vários segmentos, né, diferenciados, então acabei passando dentro da indústria por vários segmentos. E aí fui para a Amazon, que também foi fui montar a área de techs da Amazon quando estava começando no Brasil. Eu acho que foi também uma segunda quebra de paradigma grande para mim, porque quem vem de indústria, né, indústria é aquela coisa, bom, gente, preço é custo, mais margem, sim, né? Sim. E varejo é outra história, né? Então, assim, o Alex, estou citando algumas referências também, né? O Alex Shapiro foi bem importante para mim, eu lembro logo no começo. Esquece que você aprendeu. Quem determina preço é o consumidor, é o que o cliente quer pagar. Né? Então, e assim, a Amazon foi uma grande escola também para mim, do ponto de vista de liderança, de princípios. Eu tive uma chefe, a Alison, muito interessante, assim, muito inteligente nos Estados Unidos. E comecei a incorporar, né? Acho que também percebi que tinha muita coisa que eu acreditava que fazia sentido, né? Assim, não adianta você querer fazer um monte de coisa que não é boa para o seu cliente, né? Então, tudo isso, garantir que a área tributária incorpora isso, né? Não adianta você achar que você está aqui agregando valor, apurando o tributo ou dando uma recomendação que no final do dia não faz nenhum sentido para o cliente final, para o negócio, né? Então, também foi uma grande escola, assim, passei por muitas coisas ali, digital, e-commerce, vídeo, né? E aí fiz uma outra mudança, fui para a Heineken, que também, assim, eu acabei fazendo várias mudanças e acho que explicando um pouco por que essas mudanças, eu sou uma pessoa que gosta de aprender. Então, por mais que eu tivesse ali em Tex há muitos anos, eu queria muito aprender coisas novas. Então, eu não fui repetindo os negócios, que às vezes as pessoas fazem essas mudanças, vai para o concorrente, né? Para mim, fazia sentido as mudanças, porque cada empresa, além da cultura, era um novo negócio que eu estava aprendendo, era um novo business. Né? E, claro, assim, também sou super admiradora da Heineken, fui para a Heineken, aprendi coisas incríveis, né? Uma visão também europeia de empresa, sempre trabalhei em empresas americanas. E a Heineken também foi uma grande escola, porque ali eu tive a capacidade de fazer, além da transformação do time, da transformação cultural, de tecnologia, né? Tudo isso, mas também tinha um papel ali grande de diversidade e inclusão, que era um papel global, então isso também foi bastante enriquecedor. E tá numa empresa que estava crescendo muito e está ainda no Brasil, e que geralmente o Brasil, a gente está dentro de uma empresa global, a gente é muito pouco material, né? E aí na Heineken, de verdade, qualquer coisa que você faz ou fazia, estava ali direto no investidor, estava ali no global, né? Enfim, e agora a última empresa que aqui eu estou atualmente é a Stripe, que é uma fintech, uma empresa de tecnologia, mas muito focada em pagamentos. Então não tinha essa experiência acho que era uma das poucas que eu sentia falta, né, de mercado financeiro. Não é uma empresa de mercado financeiro, é de pagamentos, mas está totalmente relacionada a serviços financeiros. Sim. E que tem uma cultura bastante interessante também, essa empresa, assim, bem menos hierárquica, e que onde eu tenho também, né, capacidade e oportunidade de fazer projetos que não sejam só do Brasil. Na verdade, acho que eu estava comentando, hoje eu trabalho mais com México, Canadá, a gente teve umas mudanças, vai ter que começar a apoiar algumas coisas na Europa, então também acho que as mudanças elas têm que fazer sentido, não só do ponto de vista de salário, de status, de cargo, claro que todo mundo quer crescer, mas assim, de aprendizagem, né? O que você está aprendendo, o que você está trazendo para você no futuro. Sim. Não, é incrível, Maíra, porque num período aí de minutos, né, você traz assim a quantidade de insights, né? Você comentou aqui, primeiro ponto que me destaca é a questão assim da gratidão. Quando você começa a nominar, né, pessoas que foram importantes na tua trajetória, eu vejo assim o sentimento de gratidão que você tem com pessoas que puderam ensinar para você aprendeu bastante. Só os grandes têm esse sentimento assim de ser grato, né, na trajetória. Eu escrevo um texto sobre isso acho que é o último texto do Manicômio Tributário. Eu falo sobre gratidão, da ligação que um amigo meu que tinha se tornado sócio de uma Big Four, ele me liga e me agradece, enfim, eu acho isso muito bonito, né? Um outro ponto que eu destaco aqui é a questão a tua vontade de aprender. Então, essa é uma grande mensagem, acho, para os jovens que estão começando, né? Fuja completamente dessa ideia de trocar por dinheiro, né? Assim, a gente tem que trocar por aprendizado, por bons ambientes de trabalho, por bons desafios. O dinheiro ele vai ser uma consequência. E lá no início da carreira a gente tem uma dificuldade grande de entender, de incorporar isso,
Mas isso é muito verdade. Eu lembro que os meus líderes na época, quando eu tinha 19, 20 anos, falavam, e eu, será que é isso? Enfim, e é isso que acontece, o dinheiro acaba sendo uma consequência. E um outro ponto é a adaptação, porque você, para ter passado por um escritório de advogados, depois vai para um gigante, né, global como a GE, cai no consumer business, né, cerveja, bebida, substituição tributária, enfim, e depois vai para uma fintech, a capacidade que a Maíra teve que ter e tem, né, no dia a dia de se adaptar é incrível, né? Essa questão da adaptabilidade é um dos grandes diferenciais do profissional de techs, Maíra, e você destacaria outras questões também? Eu acho que né? Tem um outro que eu acho que é fundamental também, mas eu acho que sim, porque a gente vive um mundo de mudanças o tempo todo, Sim. né? E a gente está falando agora aqui de reforma tributária e às vezes o profissional de finanças ou de techs fica muito amarrado, né, ao passado, ou como foi. E até a forma que eu vejo até a forma que a gente interpreta as coisas. Eu lembro, assim, quando eu comecei a estudar direito tributário, até como eu lia, né? Sei lá, eu lia o Roque Carrasa e tal. Como eu olhava para a Constituição e pensava, como é que a gente vai mudar essa Constituição? Não dá para fazer uma reforma, tem toda a discussão de federação. Uhum. E hoje a interpretação é outra. E eu acho que tem que ser outra, porque o mundo evoluiu. Se a Sim. gente ficar amarrado àquela interpretação mais restrita da Constituição, a gente não vai conseguir avançar, Sim. não vai fazer uma reforma e não vai avançar como país, né? E eu acho que no dia a dia, porque a empresa, o negócio é muito rápido, tudo muda. E se a gente não souber, não conseguir se adaptar, a gente não sobrevive, né? Sim. O mundo é esse. Eu destacaria também uma outra coisa, que é a gente falou um pouco de aprendizagem, né? Mas assim, o que a gente chama de learn agility, né? Eu falo isso bastante de capacidade de aprender. Porque também a gente sempre procura um profissional muito técnico, e eu acho que o mais importante é a pessoa que consegue aprender rápido, ou que tem essa vontade. Porque, de novo, as coisas mudam. E o que eu vejo muito nas empresas que você deve ver é o seguinte, às vezes a gente traz alguém que conhece muito, né? Muito tecnicamente, mas não consegue fazer as coisas acontecerem dentro da empresa. Uhum. Porque não consegue entender a cultura, não consegue entender os mecanismos. E cada empresa tem os seus... a sua cultura, os seus princípios, os seus mecanismos, né? Então, tem empresas em que você vai fazer PowerPoint, e essa é a forma. E você sabe como é que é o processo para você conseguir convencer os seus stakeholders. Sim. Tem lugares que, né? Posso dar o exemplo da Amazon. A Amazon é documento escrito. Você tem que fazer... Tem gente que ficava brigando. Não, eu vou fazer um PowerPoint. Você não vai conseguir convencer ninguém. Você tem que mandar o documento escrito X dias antes. Uhum. Vai demorar, mas as pessoas vão ler, vão entrar no detalhe. Então, você tem que saber navegar, né? Você tem que entender como você navega. Uhum. Não perder a sua essência, porque eu acho que eu sou muito... né? E talvez seja isso, a gente tem que manter a nossa essência, mas a gente tem que entender cada pessoa, e também cada pessoa com quem você lida também é assim. Se você Sim. quer gerenciar alguém, né, um time, você não pode repetir a mesma fórmula com todo mundo. Cada pessoa responde de uma forma, né? Cada pessoa valoriza uma outra coisa. Então, eu acho que ter essa sensibilidade, entender tudo isso, eu acho que faz bastante diferença também para você navegar. Com certeza. Não, sensacional. Esses dias eu estava aqui com a Carolina Andrade, da BASF, e ela falava sobre isso, da questão de adaptação, da questão de aprender rápido, né? Da questão de ser muito técnica. Ela se acha muito técnica, né? E ela diz, eu fui evoluindo na questão dos soft skills, né? E fui percebendo o poder disso, o poder transformador disso na minha trajetória. Nesse sentido, Maíra, eu queria te perguntar, o que você, ao olhar no retrovisor da sua trajetória, percebe que está aprendendo, mas que, poxa, gostaria de ter aprendido antes? Sim. Eu acho que muitas coisas, né? Eu acho que essa questão de mudar, né? Que eu gosto de mudar, mas eu acho que se eu tivesse me dado conta que eu poderia ter feito essas mudanças, inclusive mudanças que eu acho que hoje os jovens fazem mais, né? De ir para outras áreas, testar outras áreas, fora de techs. Porque isso agrega muito, e a gente fica com medo de fazer essas coisas, mudanças, mas pode ser downgrade, mas eu vou perder 1 ano, 2 anos. Isso, se eu tivesse, né, soubesse disso antes, eu teria feito com certeza, porque você pode ter a sensação de que você está perdendo um tempo, mas na verdade você está ganhando conhecimento, você está ganhando experiência, você está fazendo testes, está com uma visão maior, né? Então, eu acho que com certeza, se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria de ter sabido disso antes, né? E também, eu sempre fui alguém que sempre fui muito autêntica, sempre tive meus valores,
Mas demorou um pouco para eu conseguir me libertar totalmente e poder falar, bom, eu sou a Maíra, eu sou assim, e eu não vou mudar. Porque até o ambiente dos escritórios antigamente era muito difícil, né? Você tinha que estar ali numa caixinha, você tinha que vestir uma roupa ABC, você tinha que fazer um programa, você tinha que entrar naquela caixa. E a gente hoje fala demais disso, né? De bring your authentic self, ser você mesmo. E isso realmente faz diferença na produtividade, na felicidade, no sentimento de realização. E eu sempre tento fazer isso com a minha equipe. Mas eu tive que, por muito tempo, ficar ali tentando lutar um pouco contra isso. Porque, por mais que eu nunca tivesse entrado totalmente na caixinha, eu tinha que, às vezes, fingir. Isso, para mim, era um sentimento muito ruim. Né? Então, quando eu consegui realmente... Te violenta por dentro, né? Te violenta, porque você tem que ficar fingindo o tempo todo, Sim. né? E quando você está fingindo, você está gastando energia com uma coisa que você não precisa. Sim. Você poderia estar colocando toda a sua energia naquilo que vai dar resultado. Então, isso se eu pudesse, né, lá atrás, ter falado para mim mesma, porque eu, assim, no ambiente, novamente, de escritório, não é meu objetivo aqui falar mal do escritório, mas no passado era muito difícil. Sendo mulher, mais ainda. Você tem que se vestir assim, você tem que se maquiar assim, você tem que usar uma roupa desse jeito, você não pode usar sapato de outro jeito, você não pode ter cabelo enrolado, você tem que alisar o cabelo, né? E aí, enfim, Sim. por aí vai. E nesse sentido de experimentar, Maíra, como é que foi? Tem uma curiosidade porque eu estava falando na Carolina agora há pouco, a Carolina também teve essa trajetória, começou em escritórios, não passou para o Big Four e caiu na indústria. Como é que é para um advogado? Você era aquela advogada que tinha medo de contabilidade? Como é que foi esse flerte com contabilidade e depois você perceber o valor que a contabilidade traz para a tua gestão do dia a dia? Sim, então, com certeza, assim, eu acho que eu era também essa advogada que não entendia nada de contabilidade e principalmente, né, no escritório, você tem uma segregação bastante grande disso e novamente, aí, né, acho que o Carlos foi alguém que falou, você precisa aprender contabilidade, vai fazer um curso e, assim, também, né, acho que você falou de gratidão, tenho gratidão mesmo, porque ele, aquela pessoa paciente que me explicou muito, né, me ajudou muito com contabilidade. Você tem que entender o resultado, né? Numa empresa, tudo tem que ser mensurado. Então, de que adianta você dizer, dar uma recomendação A, B ou C, ou falar isso a gente vai fazer, mas tá, qual que é o resultado disso? Sim. Como é que você vai registrar isso nos seus livros? O que significa isso para a empresa financeiramente, né? Contabilidade, assim, do ponto de vista financeiro, o que isso significa? Não foi fácil, né? Não foi fácil mesmo. Tive que penar um pouco, estudar, né, ter discussões com o negócio, mas assim, é fundamental. E também o que eu fiz muito, que eu recomendo que todo mundo faça ainda faço até hoje porque eu gosto, qualquer indústria, qualquer, enfim, empresa que você esteja, você tem que entender o negócio. Claro, você pode não ser a pessoa de vendas, mas então na GE eu fui fazer curso com os engenheiros. Eu trabalhava com energia eólica, eu precisava entender a energia eólica e a parte de plantas mesmo, térmicas e assim, tinham benefícios fiscais, tinham negociações, eu precisava entender a classificação fiscal, eu precisava fazer planejamento tributário, e daí eu não entendia, porque eu via um monte de coisa técnica, e aí, eu fui fazer os cursos, fui fazer curso de 2, 3 dias, devo ter absorvido 10%, mas aquilo abriu a minha mente para eu conseguir pensar, como que eu vou concatenar as coisas, né? Então, assim, em todo negócio que você precisa tentar entender o negócio, olhar sob a ótica do consumidor, vai entender, vai falar com o pessoal de vendas, com o pessoal de engenharia, vai na fábrica, né? Você precisa ir no centro de distribuição, você precisa estar ali onde as coisas estão acontecendo para você visualizar as coisas, né? Isso te dá insights também. Com certeza. E nesse contexto, Maíra, de ter curiosidade, de conhecer o negócio, quando a gente vê o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Destacando aqui essencialmente a quase reforma tributária e a adoção dos novos guidelines para preço de transferência. Qual o tamanho da oportunidade que esse profissional de tax que está nos ouvindo agora, enfrentando um trânsito em São Paulo, ou fazendo uma academia, ou lavando uma louça, enfim, qual é o tamanho da oportunidade que esse profissional tem com essas mudanças? Você falava agora há pouco que tudo sempre muda, a todo instante. Agora, realmente, eu falava esses dias com um amigo que trabalhava no tributário muitos anos, se aposentou, ele falou assim, Augusto, eu vivi uma vida no tributário sem vivenciar essas alterações que estão acontecendo agora. Quer dizer,
vida inteira eu quis uma reforma tributária que não houve e preço de transferência nem tinha na época, né? Qual é o tamanho dessa oportunidade do profissional tributário para se tornar, de uma vez por todas, um grande protagonista dentro da empresa? Eu acho que é enorme, né? Eu ainda acho que a gente não chegou onde a gente pode chegar, como você falou, do ponto de vista de potencial. Eu até vou falar aqui uma coisa que eu sempre falo, essa opinião é uma opinião pessoal da Maíra, tá? Não reflete a opinião de nenhuma empresa, mas eu já falei isso algumas vezes. Eu acho que, assim como o profissional de tecnologia antes reportava para o CFO e hoje reporta para o CEO, eu acho que a gente também deveria, dentro das empresas, já falo isso há algum tempo, estar reportando para os CEOs. Por que eu digo isso? Porque o fato da gente produzir, fazer atividades relacionadas a compliance também, e tudo que a gente faz é medido, não é só o que a gente faz que é medido numa empresa. Qualquer risco do ponto de vista trabalhista, legal, de tecnologia, de privacidade de dados, tudo isso também é mensurado em números. Então, eu até acredito que talvez uma parte mais operacional faça sentido estar dentro de finanças, mas o papel de tax é muito grande. Por quê? Bom, pensando em reforma tributária, a gente está falando aqui de uma mudança do ponto de vista de posicionamento de negócio. Porque a gente viveu a vida inteira um preço que é inclusivo, né? Que a gente chama de tax inclusive. Isso. Então, na prática, a gente não sabe o que está acontecendo direito, a gente faz, né, vai medir ali para saber como é que está a sua margem, mas o preço para o consumidor final é o mesmo. E ele é igual no país inteiro. Agora, com essa experiência que a gente não tem, né, que praticamente o resto do mundo tem de tax exclusive, você vai ter que pensar. O preço final vai ser diferente dependendo da região onde está o seu cliente. Num caso, né? Pensando aqui em quem vende no e-commerce, por exemplo. Mas vem cá, serviços, né? Que talvez seja um dos setores que a gente mais polêmicos. Eu vou cobrar, sabe Deus quanto vai ser, né? A alíquota final. Mais X, eu vou passar para o consumidor final. Tudo bem, vamos passar, mas será que o mercado vai permitir? Será que seu concorrente vai baixar o preço para poder conseguir continuar sendo competitivo? Então, é extremamente estratégico isso. É muito importante, né? Então, que tax esteja na mesa com todas as discussões. Não é simplesmente sistema, não é simplesmente mudar nota fiscal, não é simplesmente calcular, né? Ou discutir lá no Congresso, fazer lobby, não é só sobre isso. É de verdade posicionamento de marca, de preço. Então, a gente tem um papel fundamental. E eu acho que também isso, junto com o preço de transferência, coloca o Brasil numa nova, com alinhamento, né, da OCDE, numa nova pauta, num novo patamar. Porque se antes as empresas ficavam com medo, vou expandir no Brasil, mas vou mais devagar, o Brasil é complicado, eu não consigo escalar. Porque, assim, o Brasil é uma oportunidade gigante. Então, na matriz da empresa, eles sempre vão olhar oportunidade e complexidade. A gente está dentro da matriz de alta complexidade e alta oportunidade. Às vezes, a gente perde na corrida ali entre países, porque nas empresas acontece isso, do ponto de vista global, onde eu vou investir primeiro? Eu vou investir onde eu tenho alta oportunidade e baixa complexidade. Então, a gente, às vezes, perde na priorização. Sim. Agora, talvez seja um momento que a gente vai conseguir atrair muito mais investimento. Então, eu acho que é fundamental o papel da área tributária. Todo mundo tem que estar dentro da sua empresa ali, levantando, né, essas bandeiras, explicando por que é tão relevante. E, novamente, eu fico provocando essa discussão que eu acho que a gente tem que se posicionar de uma maneira que talvez a gente tinha que estar ali como um conselheiro diretamente com o CEO, porque é posicionamento de preço, é posicionamento de mercado, né? O que a gente vai fazer daqui para frente. Com toda certeza. Não, concordo muito com o que você comentou. E eu acho que o mercado como um todo, a gente vê mais os jornais falarem do condão que a reforma tributária tem de criar crescimento do que as novas normas de preço de transferência. E, sinceramente, eu não tenho certeza se a reforma tributária cria mais crescimento do que as novas regras de preço de transferência. Mas é uma grande reflexão. Veja você que as grandes multinacionais realmente têm as suas grandes policies de preço de transferência e o Brasil sempre ficava fora, porque ali você tem que ter margem mínima, o custo máximo. Agora esse jogo começa a mudar, a gente entra para o mapa, né? Maíra, esses dias eu tive comigo aqui, tive a felicidade de receber o nosso amigo querido Rodrigo Reis, que deu um show
um espetáculo falando de um assunto que ele é muito caro, que você também é uma referência no mercado. Estou falando de diversidade e inclusão. Eu queria que você dividisse conosco aqui como é que isso surgiu na Maíra. Acordou uma manhã pensando isso, tive um sonho, começou a ler, começou a estudar. E eu queria que você falasse como é que tem sido essa jornada. Você tem várias iniciativas aí em andamento muito bacanas. Eu queria que você dividisse com todos aqui. Legal. Eu considero que eu nasci feminista. O que eu quero dizer com isso, né? Porque muitas pessoas pensam que feminismo é a mesma coisa que o machismo, não é. Feminismo é simplesmente busca por direitos iguais. Bom, primeiro, contando um pouco da história, né? Eu fui criada por pais que já tinham, acho que, uma visão muito mais igualitária da sociedade. Claro que a gente vive uma sociedade que, né, vai evoluindo. E o meu avô e a minha avó, pais do meu pai, são espanhóis, vieram da Espanha. Então, meu avô lutou na Guerra Civil Espanhola contra o regime do Franco. Eles ficaram 10 anos sem se ver. Meu pai, enfim, sem poder se ver por conta das perseguições, foi preso na França, na África, viveu em regime semi-escravo, né, no campo de concentração, enfim. Minha avó tendo que carregar todo o fardo aí com crianças e tal. Então, acho que também tudo isso trouxe muita coisa na minha história de busca de direitos iguais, né? Acho que desde pequena eu carregava isso já como DNA. Mas eu lembro de pequena já, assim, né? A gente ouvindo algumas músicas, minha mãe me mostrava algumas músicas e eu falava, nossa, mas essa música, mas você gosta? Porque eu sempre gostei do Chico Buarque, enfim, Maria Bethânia, mas essa música é machista, tal, né? Como é que você está escutando isso? Mas muitas vezes, depois eu fui perceber que, na verdade, muitas dessas músicas eram críticas. Mas eu não entendia muito, assim, por que tem diferença? Eu achava que era tudo igual. Então, eu digo que eu acreditava nos direitos iguais, em tudo, mas eu não percebia, não sentia a diferença. Achava que acho que estava numa bolha ali dentro da minha casa e sempre cresci acreditando que eu podia fazer qualquer coisa, igual as outras pessoas. Demorou um pouco para eu começar a perceber que não era assim, né? Que não era assim, que as pessoas não tinham as mesmas oportunidades, por mais que, né? Outra coisa que eu acho que vale ressaltar, eu tive bolsa de estudos, eu acho que isso também trouxe uma visão de que isso me ajudou, né? Então, eu tive bolsa no Colégio Espanhol, depois eu tive um financiamento na PUC. Então, se eu não tivesse tido essas oportunidades, eu não teria chegado onde eu cheguei. Mas eu comecei a perceber que eu achava que, assim, eu tive a bolsa, mas eu tô batalhando aqui. Depois eu comecei a perceber, não é tão simples assim, né? Ser mulher no ambiente de trabalho não é tão simples. Bom, sendo uma pessoa negra, parda, mais difícil ainda, né? As discriminações acontecem, sim. E a gente agora fala muito mais abertamente. Então, eu comecei a pensar, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso, né? Eu não posso ficar parada. Então, desde cedo, assim, eu sempre fui muito engajada nos escritórios mesmo, assim, no sentido de, gente, vamos valorizar os estagiários, sabe? Não aceito que tratem as pessoas de forma diferente. E comecei a entrar nos grupos de diversidade das empresas que eu trabalhava, em todos. Estruturar a governança, na Heineken, na Amazon, enfim, em todos os lugares eu sempre participei muito disso. E aí, mais recentemente, em 2020, não me lembro agora, acho que foi no meio da pandemia, em 2020, a gente começou com Black Tax Matters, que tinha esse objetivo de alavancar, né, a carreira das pessoas negras na área tributária. E em março, a gente fez muita coisa bacana, né? Então, vagas exclusivas, com apoio da Michael Page, de um monte de gente. A gente conseguiu fazer treinamentos, mentoria, enfim, eventos, um monte de coisa. Mas em março, acho que foi março, eu acabei resolvendo me desvincular para fazer um outro projeto que é a Base. Sim. Né, que é um projeto maior no sentido, eu não queria ficar presa a somente techs. Eu achava que a gente precisava fazer coisas para todo mundo e principalmente para aquilo que eu falo que é a base da sociedade, que são fundamentalmente mulheres, mães e negras. Né? Então, eu estou aí nessa luta, vamos dizer assim, para tentar trazer mais ações e tive até recentemente, essa semana, na verdade, em Brasília, a gente fez pela Base, junto com a Base, com outros coletivos femininos, a gente tem uma discussão muito, muito importante para a eliminação de equidade de gênero, que é uma licença parental ou paternidade. Falamos sobre isso. Né? Esse é o grande gap nas empresas. Tem outras, mas é uma das principais barreiras. Sim. Enquanto a gente não tiver direitos iguais e licenças iguais, a gente não vai conseguir eliminar o viés, porque sempre alguém vai pensar, vou contratar essa mulher, ela pode ter um filho. Mesmo as que não têm filhos são impactadas. E
E muitas empresas já têm feito suas próprias políticas, né? Mas enquanto não houver uma licença universal e obrigatória e igual, a gente não consegue mudar. Tem estudos, né? Inclusive um estudo da OCDE que eu citei o dia que a gente estava na Câmara, que ele já mostra que essas flexibilizações que vieram acontecendo para a mulher não têm sido eficazes. Muito pelo contrário, elas têm trazido mais sobrecarga para a mulher. Então, a gente precisa tirar as desigualdades. E essa é uma grande bandeira. A gente está com esses coletivos hoje fazendo essa pressão, porque já existe um grupo de trabalho formado pela Câmara dos Deputados. É uma pauta super difícil. Então, quem tiver interesse também, quiser apoiar essa pauta, me procura, porque já existem vários projetos. Mas o que falta hoje é um pouco de vontade política de fazer isso acontecer. E como é que o pessoal pode te procurar, Maíra? Através do LinkedIn? Vocês têm um site? Vocês têm lá um perfil no LinkedIn? Fica à vontade para divulgar, por favor. A gente tem o LinkedIn da base, a gente também tem o Instagram, se quiser mandar no Instagram da base, Mulheres que Movem. Quem tiver meu contato, também quiser me mandar WhatsApp, qualquer coisa, fica à vontade. A gente tem um plano de ação junto, como eu falei, com esses coletivos, tá? O Grupo Mulheres do Brasil, elas discutem, a própria Secretaria da Mulher da Câmara está apoiando. E podem me procurar, porque a gente está com um plano de ação aí para tentar continuar esse processo para realmente fazer isso acontecer, né, no Brasil. E, Maíra, a gente está numa semana em que, na verdade, foi 2 semanas atrás, inclusive minha filha foi assistir o filme da Barbie. Só se falar do filme da Barbie. Qual é a opinião da Maíra sobre o filme da Barbie? Você não vai acreditar que eu não vi o filme da Barbie ainda. Mas, assim, eu li a história, já li várias críticas. O que eu posso falar sem ter assistido, né? Eu acho que foi bem interessante a sacada, né? Porque eu vi gente falando, mas, puxa vida, alguém falou assim, mas a Barbie, o Ken não tem protagonismo nenhum, não tem espaço, ele fica só em função da Barbie. Enfim, tudo que ele vai fazer, ele depende dela. Aí tem um que quer ser, acho que ministro do Supremo, não consegue, o máximo que pode ser é juiz e tal. Does it ring a bell? Quer dizer, sim, não parece o mundo que a gente vive hoje? Sim. Então, aí, claro que eu ouvi gente dizendo, mas espera aí, a gente quer direitos iguais, a gente não quer uma supremacia das mulheres com os homens. A gente não quer mesmo, ninguém está pedindo supremacia. Mas é uma sátira, né? Eu não vi o filme, mas assim, é uma sátira para mostrar o que é a nossa realidade e a reflexão que isso tem a provocar. Então, essa é a minha visão sem ter visto o filme, mas de que foi uma sacada bastante inteligente. Por quê? Se tivesse sido um filme mostrando os direitos iguais, talvez não tivesse causado essa polêmica que era importante, na minha opinião, para a mudança. Porque, às vezes, né, a mudança ela não vai acontecer numa discussão tranquila. Né? Eu falo muito isso. Quando a gente trata de temas difíceis, como diversidade, racismo, não vai ser uma discussão confortável. Porque não é uma discussão confortável. Sim. Saber que tem gente, né, saber que tem, de novo, no Brasil, 1% dos homens mais brancos, mais ricos, ganham mais do que todas as mulheres negras nesse país, não é uma conversa confortável. Sim. Então, não tem como ser uma conversa confortável. Então, eu acho que foi inteligente, eu acho que foi bastante inteligente. Eu não vi o filme, então não sei nem como é a discussão com relação à raça, né? Sei que tem, acho que Barbies que são negras e tal, mas eu acho que a gente precisa dessas polêmicas para as pessoas refletirem, porque às vezes a pessoa não sequer tomou consciência desse problema, né? E acho que não dá mais pra gente não falar disso, não dá mais. Não dá, com certeza não dá. E você comentou que com toda a razão, né, que o feminismo não é o oposto de machismo, e eu convido a quem tiver interesse a estudar um pouco melhor o tema, procure o vasto material que tem do He4She, aqueles estudos lá da ONU, tem muita coisa boa. Eu tive a grata surpresa de participar de um debate desses no início do ano, inclusive no dia 8 de março eu participei desse debate. E então a gente realmente é um assunto que a gente precisa tratar, né, dentro das empresas. Isso precisa ser uma pauta não apenas da iniciativa privada, mas também do setor público, porque as principais transformações que vão acontecer, elas vão acontecer do ponto de vista regulatório, que é a questão que você colocou da licença parental. Ou seja, a gente tem um caminho para seguir. Muitos países já avançados nisso, especialmente os países escandinavos, né,
E a gente precisa tratar disso no Brasil de uma maneira madura e honesta, né? De realmente querer discutir aquele assunto para resolver, e não se faz da noite para o dia também, né? Então é uma transformação que a gente tem que começar a produzir através de discussões maduras. Eu só queria aproveitar para agradecer, porque assim, é importante você estar falando disso, Augusto, porque a gente precisa que os homens estejam nas pautas. Sim. Eu sinto ainda, né, que ficam as mulheres, e assim, todo mundo vai ser beneficiado e nós precisamos, porque vocês são os nossos aliados, né? Então, assim, aproveitando que você está fazendo isso, que bom que você está fazendo isso, que você consiga trazer mais aliados para isso, para essa causa, para não ficar um papo de que parece que a gente está aqui se juntando para dominar o mundo. Não, a gente está querendo uma sociedade melhor. Então, parabenizo você também, porque eu sei do seu engajamento, assim, e que bom, né, que você está fazendo isso. Obrigado você. Maíra, bom, a gente já conheceu aqui um pouquinho da profissional, um pouquinho do que você já fez, os movimentos que você participa e tem um protagonismo incrível no mercado. Agora eu queria que você confidenciasse aí para nossa audiência quem é a Maíra que não está no LinkedIn. Bom, sou mãe do Juan, acho que isso está em todos os lugares, né? Tem 5 anos, mas acho que uma das coisas que eu sou assim muito apaixonada é música, principalmente samba. E algumas pessoas sabem disso, da minha paixão pelo samba, assim, já há muitos anos. Me arrisco, né? Não gosto de cantar um pouco, tocar um pandeiro. Eu estou estudando cavaquinho, ainda muito longe do que eu gostaria. Sim. Mas acho que isso, assim, é a minha grande paixão, né? Música, eu sou completamente apaixonada por música, especialmente música brasileira, mas, assim, samba é o meu refúgio. Sim. Agora eu fiquei constrangido, Maíra, porque a gente está aqui num sábado ao 12:12, eu tô atrapalhando a tua feijoada com samba aqui. Eu sou vegetariana, além de tudo, você acredita? Entendi. Mas sempre que eu posso, enfim, eu vou aos shows ou vou em alguma roda de samba, enfim, tento ali estar perto, né? Claro, com o filho, as coisas mudam bastante, mas, assim, é uma paixão minha, assim. Muito bom. Maíra, você comentou um pouco de música, falou de Chico Buarque, de Maria Bethânia, poderia citar Vinícius, Toquinho, gosto muito disso tudo. Pitacos culturais. Legal. Queria ouvir um pouco você assim sobre livros, sobre filmes, sobre eventualmente uma série, um podcast que você acompanha. Nesses trajetos de São Paulo aí, carro, hoje o podcast tem sido uma ferramenta poderosa de aprendizado, né? Então, dicas aí culturais para essa moçada que está nos escutando. Legal. Bom, livros, vou recomendar 2 aqui. Vou recomendar um que eu acho que é fundamental para essa discussão aí de racismo, que chama O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. E um outro que chama O Mundo pelo Avesso, da Letícia Cesarino. Esse é um livro super interessante, denso, que fala muito sobre a questão de tecnologia, política, governo, polarização, né? Tudo isso que a gente está vivendo, essa loucura, porque as redes sociais mudaram a forma como a gente se relaciona, né? Discussão de governo, tecnocracia. É um livro bastante interessante também. É bem denso, mas, assim, muito bom. Podcasts. Bom, Manicômio Tributário, já estão todas aqui escutando. Eu gosto muito do Mano a Mano. Acho muito bom. Gosto do Mamilos. O da Natuza também acho bastante interessante. Sim. Que mais? Bom, eu vou dar dica também de exposição, posso? Claro. São Paulo, para quem mora em São Paulo, gente, São Paulo tem culturalmente muita coisa. Tava comentando aqui hoje que não aguentei ficar fora de São Paulo, e uma das razões, além da música, né, esse espaço cultural que a gente tem. Eu sempre vou ao MASP, por exemplo, então no MASP tem 2 exposições agora que eu já fui ver. Uma é do Gauguin e a outra dos povos pré-colombianos, bem interessante. Recentemente também fui de novo no Museu da Imigração, é um museu muito bacana, e eles estão revisitando a ideia da imigração, porque o museu foi criado para imigrantes, enfim, aqueles que vieram de fora do Brasil para povoar, mas na verdade no Brasil sofreu um processo muito maior de migração, principalmente de nordestinos, né? E eles estão reinventando e recontando essa história. Muito legal também, vale o programa. Quem tiver filhos tem uma Maria Fumaça, é muito bacana. Legal.
puxa, tem milhões de museus. Acho que, né, eu fui também no Miss Experience, o Miss é muito legal. E aí, que mais? Séries. Eu gosto muito de assistir série em espanhol, porque, enfim, pela minha família, né? Porque, assim, o inglês eu uso muito no trabalho, o espanhol hoje eu uso. Mas eu fiquei muito tempo usando pouco. Então, até para eu não perder, eu sempre estou ali escutando. E eu tenho assistido... Puxa, tem muitas séries que eu gosto, mas acho que eu vou falar de uma que eu acabei de assistir, que é uma espanhola, mas ela traz com aquela atriz do Casa de Papel, sabe? Sim. E ela traz toda essa questão da mulher, que é uma governante que tem vídeos íntimos vazados, e ao mesmo tempo uma outra mulher também tem vídeos íntimos vazados. Enfim, uma delas se suicida, e a história conta um pouco desse ambiente na política, como é difícil para a mulher, como é mais difícil, como a mulher é julgada, enfim, é muito interessante, chama Intimidade, essa série. E filmes, eu tenho assistido muito filme de criança, meu filho quer o cinema toda hora, mas tem um filme, já tem um tempo que eu assisti, mas é muito bom, um filme argentino que chama 1985, não sei se vocês já assistiu. Não assisti. Conta também sobre a ditadura, a história da ditadura, e como nós somos advogados, vale a pena, porque ele conta um advogado que fez história, que conseguiu tentar responsabilizar os responsáveis pelo regime ditatorial, coisa que vários países não fizeram. Enfim, não vou dar mais spoiler, mas é uma história real e é um filme muito legal também. Interessante. Você comentou do Gauguin. Eu lembro de um filme do Gauguin, que é lindíssimo, assisti há alguns anos atrás, maravilhoso. E falando um pouco sobre diversidade e inclusão, fugindo um pouco do nosso manicômio tributário, mas eu acredito muito na cultura como uma força propulsora do nosso protagonismo, do nosso repertório, né? Não dá para deixar de ler Escravidão, do Laurentino Gomes. Você vai ler lá, são 1000 páginas, são 3 volumes ali. Não dá para deixar de ler, realmente é um livro sensacional. Não sei se você já leu. Não li, obrigada pela dica. Maravilhoso, maravilhoso. Maíra, para mim é uma honra te receber aqui, um bate-papo tão gostoso, ficaria o dia inteiro batendo papo, aprendendo contigo. Eu queria te pedir, eu queria abusar um pouquinho mais da tua generosidade para que você passasse uma mensagem final para o nosso público de incentivo, alguma dica, algum insight, antes que eu possa ler um pouquinho aqui dos meus avisos finais. Legal, bom, agradecer mais uma vez, obrigada, Augusto, é uma honra mesmo estar aqui. Sei aí do seu trabalho dentro da empresa e fora, né, de trazer conhecimento. Acho que é muito importante o que você faz, de trazer esse conhecimento tributário, tentar simplificar e tentar inspirar as pessoas. E acho que, assim, de mensagem, o que eu deixo a gente tem que, primeiro, né, realmente acreditar no nosso trabalho, no nosso potencial. Então, eu acho que quando a gente trabalha, se dedica, muitas vezes a gente tem dúvidas, puxa vida, eu mereço estar aqui, ou será que eu tenho que ficar preso para sempre nesse lugar porque me deram uma oportunidade? Eu acho que a gente tem que pensar na gente, infelizmente, né? Mas a gente também tem que pensar numa sociedade mais justa. Então, eu deixo de dica assim, tentar fazer o melhor sempre, dentro da empresa, obviamente, do seu escritório, apoiar, ajudar a desenvolver outras pessoas que estão ali perto de você ou na sua equipe, porque isso vai fazer com que você também aprenda, com que você também cresça. A gente tem muita sensação de que para crescer precisa se destacar. E se você tiver a melhor equipe, por exemplo, você vai se destacar naturalmente. Com toda certeza. Né? E a dica para, assim, tentar sempre ter o melhor ambiente possível, perto de você, no trabalho e no mundo, né? Então, novamente, assim, o entorno, tudo começa pelo nosso entorno, de resto, assim, isso vai aumentando, né? Então, tem uma frase que fala, se você quer começar a mudar o mundo, comece a pintar pela sua aldeia, né? Então, assim, é isso, comece pelo seu entorno, olhe para o lado também, olhe para o lado, porque se você chegou em algum lugar, alguém te ajudou, talvez a pessoa do seu lado não tenha tido essa mesma oportunidade. E vai ser melhor para todo mundo. Se a gente tiver uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, tenho certeza. Muitos problemas que a gente tem hoje, violência, tudo isso, pobreza, miséria, se resolveriam. Então, acho que essa é a minha mensagem. Maravilha. Obrigado, Maíra. Obrigado pela tua agenda, pela generosidade. Fiquei muito feliz de contar contigo aqui. Eu tenho certeza que esse episódio vai bombar nas redes.
E eu fiz referência a um texto que eu escrevi, texto pequenininho, sobre a gratidão. A Maíra falou no início sobre gratidão e eu falei que só os grandes conseguem ter gratidão, né, por pessoas, por líderes. E eu dizia assim, a carreira nos apresenta muitos colegas, mas poucos amigos. Verdade seja dita, poucos, mas bons amigos. Ontem falei com um deles, amigo, ex-colega, recém-promovido a sócio de auditoria em uma Big Four. Ligou para me agradecer, rememorar bons momentos, além de ensinamentos. Estava feliz e tinha todos os motivos para estar. Chegou ao topo da carreira por merecimento. A carreira é dura, desafia a todo instante, traz novos projetos a cada semana e zera tudo que você fez a cada ano. Up or out é uma verdade aprendida desde o primeiro dia. Aí eu venho falando um pouquinho mais, explorando um pouquinho essa ideia, e eu digo o seguinte, a gratidão tem custo zero, Maíra, mas valor imenso. Só os grandes são gratos. A vaidade do mundo corporativo nos empurra intuitivamente para o eu, mesmo que isso seja uma grande mentira, já que mesmo os grandes feitos individuais são produto de grandes esforços coletivos. Aliás, será que existem feitos individuais? Essa é a provocação. Feliz ou infelizmente, uma simples ligação telefônica de agradecimento traz esse monte de reflexões. Mas por quê? Óbvio, porque a gratidão não costuma marcar tanta presença no ar rarefeito do topo das cadeias alimentares corporativas. Lá, com raras exceções, é lugar de superstar, super-herói e super-eu. Não paro nunca de torcer para o triunfo do nós. Afinal de contas, a performance de qualquer empresa tem muito mais de esporte coletivo do que de individual. E a Maíra é uma dessas fora da curva. Meus amigos, para nos acompanhar, você que ficou aqui até agora, eu vou pedir para você curtir, para você habilitar as notificações no sininho, para você dar 5 estrelas no Spotify, isso me ajuda muito no algoritmo aí, nas redes sociais, onde eu tô como Augusto Flores Oficial, no Insta, no Face, no LinkedIn. Eu também tenho um website, augustoflores.com.br, lá tem bastante coisa, tem vídeos, tem palestras, você pode comprar meu livro por ali também. Aliás, o meu livro você pode comprar tanto na Viseu, que é a editora, quanto na Amazon. E você também pode me mandar um inbox, que eu mando para você em qualquer parte do Brasil, autografado e com dedicatória. Você pode mandar sugestões, recomendações, críticas no meu WhatsApp, 41 995 69 38 41, MTX Educação, trazendo o mercado para dentro da sala de aula. E agradecimento especialíssimo ao nosso patrocinador, a Bravo. Você pode mandar um e-mail lá para manicomiotributário@bravocorp.com.br. Você discute BPO, contabilidade, folha, tax, transformação digital. Acho que eles vão poder desafiar você bastante se você está nesse caminho da eficiência na gestão dos seus negócios. Muito obrigado.